Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa do Centro de Crítica da Mídia e da Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá, pessoal de casa. E também pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações a todos os telespectadores. No programa de hoje falaremos sobre os 10 anos da Operação Lava Jato e sobre o caso Julian Assange, a partir dos levantamentos dos professores e pesquisadores Nara Scabin e José Milton Santos. E para começar, Nara, que podemos dizer que foi a Operação Lava Jato e como ela foi vista, né, e impactou a vida política brasileira nesses últimos anos? Bom, todo mundo, né, em algum momento ouviu falar da Operação Lava Jato, justamente porque ela esteve aí nos noticiários, né, ao longo da sua vigência, mas para a gente recapitular aqui então, né, a Operação Lava Jato foi uma série de investigações, né, realizadas pela Polícia Federal, em grande parte bastante controversas, né, a gente vai falar um pouquinho disso adiante. Foram investigações deflagradas em 2014, né, 17 de março de 2014, e a Operação Lava Jato foi encerrada em 2021, fevereiro de 2021, pelo então presidente Jair Bolsonaro, que na ocasião declarou, né, que a Lava Jato estava sendo encerrada porque não haveria corrupção, né, no governo dele. Ao longo desse período, a Operação Lava Jato teve várias fases, né, foram 80 fases autorizadas, entre outros, pelo juiz Sérgio Moro, né, que virou uma espécie de celebridade midiática aí nesse período. Não dá para a gente, claro, detalhar aqui todas as fases, mas elas foram desdobramentos da investigação, né, continuações ali, enfim, da investigação inicial, que aconteceu no dia 17 de março, então, de 2014, como a gente falou, que foi quando o doleiro Alberto Youssef foi preso, né? E aí também que surge o nome Lava Jato, né? Porque nesse momento aí, nessa primeira fase da Operação Lava Jato, foi investigado um posto de combustíveis, né, que seria usado ali para lavagem de dinheiro, enfim, né, para esconder operações financeiras ilícitas. Então, tem essa ideia, né, da Operação Lava Jato. Claro que a palavra Lava Jato também tem um sentido aí que é importante para a gente entender o imaginário que se construiu em torno da Lava Jato, que é um pouco uma ideia de limpeza, né, de limpar a política, né. A gente vê esse imaginário já desde, na verdade, do Jânio Quadros, né, com a vassourinha, né, o slogan ali da vassourinha do Jânio Quadros. Então, essa ideia da limpeza, que também remete, e que a gente vai ver como é que é uma ideia problemática, ela tem efeitos problemáticos, que é uma ideia que remete também à operação que inspirou a Lava Jato, que foi uma operação realizada na Itália, né, na Itália, né, nos anos 90, que foi a Operação Mãos Limpas, né, que inspirou ali abertamente, né, a Lava Jato, e que teve uma consequência parecida com a Lava Jato no Brasil, porque ela acabou levando o Silvio Berlusconi ao cargo de primeiro-ministro na Itália, enquanto a Lava Jato aqui, entre os impactos políticos, né, teve como uma das consequências a eleição, favorecer a eleição do Jair Bolsonaro. Então, se a gente pensar nesses impactos políticos da Lava Jato, a gente pode, por um lado, né, pensar num sentimento de antipetismo, de ódio ao PT, que vem, na verdade, desde a cobertura midiática do escândalo do Mensalão, né, que começou ali em 2006, mas que se adensou durante a Operação Lava Jato. Esse sentimento, né, de indignação diante da corrupção, de um punitivismo, né, vem de longa data na história brasileira. A gente falou do Jânio Quadros, daquele momento que antecede a ditadura militar, o golpe militar de 64, mas a partir da Lava Jato, esse sentimento foi muito direcionado para o PT, né, como se o PT fosse a única causa ou a principal causa de corrupção. E aí esse desgaste da credibilidade, da confiabilidade da classe política favoreceu, né, o Bolsonaro, porque ele se apresentou, como a gente sabe muito bem, como um candidato supostamente diferente dos outros políticos, embora
ele fosse um político super tradicional, tenha passado ali muitos anos, né, como parlamentar do Centrão, mas ele encarnou um pouco esse sentimento de mudança, de um político diferente, né? Então a Lava Jato tem essa consequência. Zé, a questão da corrupção, ela é recorrentemente mobilizada no imaginário da população na história do Brasil. Você entende que a Lava Jato, ela é uma continuidade e tem similaridade, você vê similaridade nela com outros processos históricos vividos anteriormente no Brasil, em torno do suposto combate à corrupção? É uma constante, né? As acusações de corrupção contra Getúlio, contra o governo Juscelino Kubitschek, contra Jango, né? Foi um dos dois pretextos para o golpe de 64, que teria sido a subversão e a corrupção. Mas mais proximamente, nós temos a Operação Mensalão, que já vai ter as características da Lava Jato, que é a questão da espetacularização das prisões e das investigações, e também caracterizado pelo lawfare, traduzido como guerra jurídica, ou seja, o direito sendo utilizado como está expresso na Wikipedia. No contexto brasileiro recente, o termo lawfare tem sido empregado, principalmente no sentido de uso de instrumentos jurídicos para fins de perseguição política, destruição da imagem pública e inabilitação de um adversário político. Sim. Então, nesse processo aí, essa combinação das questões jurídicas, da investigação, das acusações de corrupção, elas não vêm sozinhas, elas vêm combinadas também, muitas vezes, reforçadas por uma ampla cobertura midiática. E no caso da Lava Jato não foi diferente. Como é que foi, Nara, que você, a partir do seu levantamento aí, como é que a Operação Lava Jato aparece na imprensa comercial brasileira durante o período em que ela existiu de maneira mais significativa? Bom, o Zé já adiantou muito bem aí alguns elementos, né? Essa espetacularização, que a gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho melhor o que é, né? Mas é importante a gente observar, e acho que esse é um ponto-chave aqui, que a Lava Jato, embora ela possa parecer a princípio simplesmente uma questão judicial, né? Uma operação judicial, ela foi, na verdade, uma associação, né? De uma ação judicial com uma dimensão ideológica, um projeto ideológico, uma atuação ideológica muito forte por parte da imprensa, né? Então ela é judicial, sem dúvida, mas ela também é midiática, ela também é narrativa, ela não existiria sem essa dimensão, que é, aí sim, como o Zé falou, a questão da espetacularização, né? Então, como que essa espetacularização se constrói, né, se construiu na cobertura jornalística da imprensa comercial da Lava Jato? Esse tema já foi bastante pesquisado, né, por alguns pesquisadores, estudiosos no campo da comunicação, do direito, das ciências sociais, né? Mas a gente tem aí alguns elementos que ficam muito claros quando a gente recupera essas notícias também. Então, uma visão punitivista, né, do combate à corrupção, essa ideia de que, né, os supostos envolvidos em corrupção têm que ser punidos de maneira exemplar, há uma moralização aí desse debate sobre corrupção muito forte, né, um pouco nessa chave maniqueísta dos heróis e dos vilões, né, então constrói-se uma cobertura muito calcada nessa ideia, uma deslegitimação da política, como se a política fosse um campo naturalmente corrupto, um campo sujo, um campo, né, moralmente problemático. Então, isso vai levando uma crise mesmo de confiabilidade, né, das pessoas nos políticos, né? Muito importante dizer também um elemento aí que foi a cobertura crítica, né, uma cobertura absolutamente acrítica por parte da imprensa comercial em relação a isso que o Zé falou, a dimensão do lawfare, né, do ativismo judiciário, das intenções, né, que são efetivamente políticas dos envolvidos, dos operadores do campo jurídico envolvidos aí na Operação Lava Jato.
principalmente o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, hoje senador. Veja, tão política a atuação dele que hoje ele é senador e ele, logo após a eleição do Bolsonaro, foi ministro do governo Bolsonaro. Então, ele, de fato, embora fosse um juiz, ele se comportava como um ator político aí, né, de maneira absolutamente inapropriada, porque ele não estava ocupando uma posição política, ele estava ocupando uma posição no campo jurídico, né? Então, tem essa cobertura muito acrítica, como se eles fossem técnicos, né, ali cumprindo, né, enfim, decisões, fazendo avaliações absolutamente imparciais, o que ficou claro depois das reportagens feitas pelo Intercept Brasil, né, que não existia essa imparcialidade. Então, também a gente tem essa espetacularização, acho que é bastante importante dizer, na forma como alguns acontecimentos-chave ali foram cobertos de maneira muito dramática. A prisão coercitiva, a prisão do Lula, a condução coercitiva do Lula, né? Só para citar alguns exemplos, no caso da condução coercitiva do Lula, né, quando ele foi levado a depor em Curitiba, aquela condução coercitiva não tinha absolutamente nenhuma justificativa jurídica, né? Ele não tinha se recusado a dar um depoimento, aliás, ele sequer tinha sido intimado. E essa crítica foi feita por muitos juristas, por muitos advogados no debate público, mas a imprensa comercial, né, cobriu esse episódio aí da condução coercitiva a partir basicamente da perspectiva do próprio juiz Sérgio Moro, né, que alegou que era por uma questão de segurança, né, que era necessário fazer ali a condução coercitiva para evitar tumultos, né, supostamente evitar tumultos. Então a consequência foi uma cobertura muito pautada, muito agendada pelos próprios interesses desses operadores aí, o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público Federal, né, alguns procuradores que tinham interesses políticos claros na realização da operação. Nesse desenvolvimento da Operação Lava Jato, nós tivemos aí um outro acontecimento que é a Vaza Jato. Vamos recapitular aí o que foi a Vaza Jato para a gente dar continuidade a essa nossa conversa. Bom, esse momento, né, esse episódio que ficou conhecido como Vaza Jato, que é um momento super importante na história recente do jornalismo brasileiro, né, ele surgiu a partir da publicação de uma série de reportagens pelo veículo The Intercept Brasil, né, que é um veículo ligado, a gente pode dizer, à imprensa alternativa, à imprensa independente, né, pelo menos independente alternativa em relação à imprensa comercial, na forma como boa parte das suas pautas são cobertas. Essa série de reportagens teve como título As Mensagens Secretas da Lava Jato, né? Os primeiros textos foram publicados em 2019, a partir de mensagens, né, trocadas por membros da Operação Lava Jato, particularmente o juiz Sérgio Moro e os procuradores, né, envolvidos na operação, Dallagnol, né? E foram mensagens trocadas no aplicativo de mensagens Telegram, né, que foram obtidas por um hacker, né? E cedidas ali, né, entregues para o The Intercept Brasil, né, a operação ali, embora tenha sido a cobertura, né, essa operação de cobertura do Vaza Jato, embora tenha sido liderada pelo Intercept Brasil, ela reuniu outros veículos da imprensa brasileira que também cooperaram ali, né, na produção dessas matérias, porque afinal de contas era um volume muito grande de dados, né, para serem investigados. E o que essas reportagens mostram, né, é que havia, em primeiro lugar, né, uma parcialidade muito grande por parte dos juízes da Lava Jato, em particular o juiz Sérgio Moro, né, havia combinação de estratégias entre os juízes e os procuradores, inclusive combinação de sentenças, né, entre os juízes e os procuradores. Então, na verdade, né, ali você tem já uma decisão de antemão, né, que não respeita, na verdade, como deve ser o processo judicial, né, transparente, independente, a justiça cega, né, não havia nada de cego aí nessa justiça da Operação Lava Jato. Zé, a Operação Vaza Jato seria talvez um dos principais acontecimentos da política brasileira dos últimos anos? Sem dúvida. Acredito que uma avaliação precisa da importância da Vaza Jato só vai ser possível no futuro, porque foi exatamente as informações distribuídas, né, pelo Intercept Brasil que possibilitaram a anulação, por exemplo, das sentenças contra o Lula
pela sua ilegalidade. Foi também, né, a troca, como a Nara já fez referência, a troca de correspondência entre juízes e promotores que revelava a intenção real da investigação, porque nessas conversas telefônicas eles falavam abertamente sobre aquilo que pretendiam, o que não era, evidentemente, a mesma coisa que eles divulgavam através da mídia. Nara, e nesse surgimento da Vaza Jato, nas informações novas que são agregadas a esse processo, o que ela revela de mais importante, na sua opinião, sobre as relações da imprensa brasileira com a Operação Lava Jato? A Vaza Jato, né, revela muita coisa importante, né, Hércio? Principalmente porque ela obrigou ali, de alguma maneira, a imprensa comercial, ela desestabilizou, né, a forma como a imprensa comercial vinha cobrindo a Operação Lava Jato. E também desestabilizou a forma como a própria Operação Lava Jato vinha tentando pautar ou agendar a imprensa comercial, porque até então o que a gente tinha era uma distribuição de informações pela Lava Jato, né, pela Polícia Federal, pelos operadores envolvidos para a imprensa, com vazamentos, inclusive, de informações pela operação, né, para a imprensa, que eram vazamentos de informações muito estratégicos, né, para poder mobilizar a opinião pública a favor da operação em momentos-chave. E aí, quando vem a Vaza Jato, né, que coloca em xeque toda a credibilidade da operação, o que a gente vê é a Operação Lava Jato precisando tentar alterar essa relação com a imprensa comercial. Então, ao invés de continuar ali simplesmente distribuindo essas informações, como se a imprensa comercial fosse uma assessoria de imprensa da Polícia Federal, do Ministério Público, e ela de fato atuou como se fosse, né? O que a operação precisou fazer foi tentar se justificar, se explicar, esclarecer, dar a sua perspectiva. Então, isso de alguma maneira desarranja ou desestabiliza essa relação bastante cômoda ali que vinha se construindo entre a Operação Lava Jato e a imprensa, porque afinal de contas, para a Operação Lava Jato, era fundamental mobilizar a opinião pública a seu favor por meio da divulgação de informações estratégicas nos momentos-chave da operação, para ter o apoio, né, popular. E, por outro lado, para a imprensa comercial, era tanto uma forma fácil e preguiçosa de fazer jornalismo, porque as coisas chegavam ali prontas e você não apurava, não fazia investigação. Não buscava o contraditório. Não buscava o contraditório, não buscava a visão de especialistas, não fazia um debate aprofundado, ou fazia minimamente, né, só para cumprir tabela. Quanto também uma forma de atrair audiência, né, de atrair cliques nos portais, né, porque era um tema que teve ali uma grande repercussão na opinião pública. Então, era vantajoso e cômodo também para a imprensa comercial essa relação promíscua aí, né, muito problemática que se construiu entre a Operação Lava Jato e a imprensa. Tem episódios bizarros nessa cobertura da imprensa comercial até a Vaza Jato, como, por exemplo, quando aconteceu ali até recuperei aqui uma manchete, né, a condição coercitiva do Lula, e ali a imprensa repercutiu, fez toda uma cobertura em torno do policial gato da Polícia Federal que estava escoltando o Lula. Quer dizer, um policial, um funcionário da Polícia Federal que virou uma celebridade instantânea na imprensa por ser supostamente bonito. Qual é o interesse público disso e a quem interessa esse tipo de informação, né? E 10 anos depois, quando todas essas mazelas foram reveladas, como é que a imprensa comercial reagiu na cobertura sobre essa data importante, né? A gente fala essa efeméride de 10 anos da Operação Lava Jato. Bom, como é habitual, né, no jornalismo comercial, essa data, esse marco, essa efeméride, né, Hércio, foi bastante coberta esse ano. Então, o marco aí de 10 anos foi em março de 2024, mas até agora, né, as matérias continuam sendo feitas ainda relembrando, né, recapitulando esse processo aí da Lava Jato. E na minha avaliação, uma cobertura também bastante problemática, né, que a gente precisa analisar criticamente. Então, quando a gente pega ali aqueles jornais que a gente sempre analisa aqui no programa, né, o Globo, a Folha, o Estadão e também os portais vinculados à Folha, que é o UOL, ao Globo, que é o G1, né, o que a gente vê é um enquadramento desses
responsáveis pela Operação Lava Jato, dos interessados ali, dos operadores do campo jurídico envolvidos, como o agora, né, senador, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, eles são enquadrados ainda como os grandes protagonistas da operação e, de alguma forma, também como as vozes autorizadas a dizer o que foi a Operação Lava Jato, apesar do escândalo da Vaza Jato, né? Então, eles são constantemente acionados pela imprensa comercial para falar sobre o que é essa memória da Lava Jato, a importância da Lava Jato, né? Por exemplo, esse ano, né, agora em 2024, nesse marco de 10 anos, a Folha de São Paulo fez uma entrevista que saiu lá no canal da TV Folha, né, no YouTube, feita pela jornalista Mônica Bergamo com o senador Sérgio Moro, né, que é uma entrevista em que ele fala sobre as suas perspectivas, sobre o que foi a Lava Jato. Ele, de alguma maneira, se coloca nesse papel de ser uma voz autorizada a falar sobre a importância desse acontecimento, por mais que ele já tenha sido considerado suspeito pelo STF, né, por mais que as decisões tenham sido revistas, por mais que a Operação Vaza Jato mostrou ali os interesses envolvidos. E é um vídeo, né, ali, uma entrevista em vídeo bastante estranha, assim, eu diria, sabe, Zé, para uma entrevista com um político. A gente não costuma ver esse tipo de entrevista com o político, porque tem toda uma estética, assim, ela é em preto e branco, ela é filmada com várias câmeras, então tem ali os planos detalhe das mãos do Moro, né? Tem essa conversa ali muito calma, muito serena, quase como se ele fosse um intelectual pensando o Brasil ali, né? É um tipo de estética de entrevista muito mais comum nesse tipo de abordagem, não com um político nesta posição em que ele está. Então, a gente vê que essa forma de apresentar essas figuras aí como heróis, como condutores, principalmente nesse momento atual, em que a imprensa comercial coloca o governo Lula em xeque a todo momento, apresenta como um governo em crise, seja por motivos financeiros, seja por motivos econômicos, seja por divergências internas, né? E vai, de alguma maneira, acuando aí o governo Lula, é muito sintomático essa cobertura dessas figuras da Lava Jato. Então, me parece que o que houve foi, logo depois da Vaza Jato, um recuo nesse tipo de discurso, muito sutil, e agora ele volta de maneira escancarada, sem que essa imprensa comercial tenha feito qualquer autocrítica em relação à sua própria colaboração com as irregularidades da Lava Jato. A ausência de autocrítica, então, marca essa cobertura mesmo 10 anos depois, não é isso, Zé? Exatamente. Bom, a Nara já falou sobre isso, né? A mídia não fez autocrítica da sua participação. A gente pode relembrar aqueles tubulões de esgoto na TV Globo, né? Jorrando dólares, né? Não houve nenhum comentário sobre o apoio efetivo das televisões, dos portais, desses jornais, desses principais jornais, à Lava Jato. E o juiz Sérgio Moro foi poupado. Pelo contrário, até hoje, ele ainda continua sendo endeusado, glorificado por essa mídia comercial, né? Nesse segundo bloco, a gente vai falar, então, sobre Julian Assange, Wikileaks. Quem é Julian Assange? Julian Assange é um jornalista australiano formado também em física e matemática, que tinha, e obviamente ainda tem, um grande domínio sobre esse mundo da internet. E quando ele e alguns amigos criam, em 2006, né, eles criam a Wikileaks, que é um portal que tinha como finalidade receber documentos e difundi-lo através da grande mídia. E essa grande mídia do mundo inteiro reproduziu, aproveitou bastante esse material fornecido pelo Wikileaks, né? Agora, quando chega, isso foi em 2006, quando chega em 2010, começa a perseguição sistemática e jurídica contra o Assange. Ele é acusado por duas suecas de estupro, o que depois foi arquivado por absoluta falta de prova. Por causa dessa perseguição, em 2012 ele é obrigado, por uma questão de segurança própria,
a asilar-se na Embaixada do Equador em Londres, por onde ele permaneceu durante 7 anos. E quando o presidente que o autorizou, né, Rafael Correia, do Equador, sai e entra o seu vice, Lenin Moreno cancela o asilo, entrega o Assange para a polícia e ele é preso em Londres, numa prisão de segurança máxima, onde ficou por 5 anos. E nesse período todo, sob ameaça e processos que resultariam na sua extradição para os Estados Unidos, onde ele não tinha nenhuma segurança, porque era considerado um espião, embora não fosse um cidadão estadunidense, embora não tivesse trabalhado para nenhum órgão estadunidense, embora nem tivesse residido lá. Bom, então o trabalho do Julian Assange tem algumas similaridades com o que você acabou de discutir aí sobre a Vaza Jato. Que pontos você vê de contato entre uma coisa e outra? São muitos os pontos de contato, né? A gente tem também no caso ali da Vaza Jato, né, a divulgação de informações de interesse público, altíssimo interesse público, né, que inclusive redefiniram aí, né, os cursos da própria investigação, né, o debate sobre a Operação Lava Jato, mas que foram informações obtidas por meio da atuação, no caso da Vaza Jato, de um hacker, né? Então, essa palavra hacker, ela é bastante, povoa o nosso imaginário, né? O que é um hacker, né? Afinal de contas. Mas elas foram obtidas ali por meio, né, de vazamentos. E aí é interessante a gente dizer que também os envolvidos ali, os hackers, né, que vazaram as conversas, né, da Operação Lava Jato que deram origem ao episódio da Vaza Jato, as reportagens do Intercept, também foram muito perseguidos, né, judicialmente, foram intimidados, foram ameaçados, e o próprio Intercept Brasil, na figura ali do jornalista Greenwald, né, no momento, também foi bastante intimidado, inclusive com ameaças de que ele seria obrigado a revelar quem eram os hackers, quem eram as suas fontes, o que não pode acontecer no Brasil, não é? Os jornalistas brasileiros têm o direito constitucional ao sigilo da fonte, independentemente de como essa fonte obteve as informações. Zé, e a concepção do Assange sobre a militarização do ciberespaço? Qual é? Em 2013, o Julian Assange ele publicou antes, mas a edição portuguesa saiu em 2013, o livro Cyberpunks, Liberdade, o Futuro da Internet. Neste mesmo ano, ele concede uma entrevista ao Jamil Chad, correspondente da Folha e do portal UOL na Europa. E, recentemente, né, mais precisamente, né, logo depois da libertação do Assange, o Jamil Chad considerou que era um exagero a concepção que ele considerava na época, um exagero a concepção que o Assange tinha desse cibermundo, do controle que as grandes big techs tinham sobre a vida dos cidadãos, do controle sobre a informação, né? Uma das informações reveladas, por exemplo, foi aquela farsa da existência de armamento de destruição em massa, de armas químicas no Iraque, que foi o pretexto principal para a invasão, que resultou em milhões de vítimas. Então, nesse mundo do ciberespaço, né, Assange divulgou, através do Wikileaks, 95 mil documentos sigilosos e secretos dos órgãos de espionagem estadunidenses. E divulgou 250 mil telegramas, todos eles relativos às operações estadunidenses no Iraque e no Afeganistão, que resultou em massacres, assassinatos, torturas, além das milhões de mortes. E por que esse material todo que foi aproveitado pela imprensa de todo mundo não resultou numa ação mais incisiva
dessa mídia em torno da defesa do Assange, né? Mesmo ele sendo esse personagem tão importante para que essas informações chegassem até as pessoas? Essa é a ambiguidade do comportamento da grande mídia, principalmente da mídia brasileira, que aproveitou bastante o material divulgado pelo Wikileaks, mas que em nenhum momento assumiu a sua defesa quando ele estava sendo injustamente processado, né? Então, nós vemos aí uma omissão. Na verdade, a imprensa independente, né, as TVs da internet, é que fizeram durante todo esse tempo campanha, né, pela libertação do Assange. E é interessante que logo depois da libertação do Assange, seu irmão fez um triplo agradecimento. Agradeceu ao Papa, ao presidente Lula e ao primeiro-ministro da Austrália. Tal a importância, né, que os três tiveram, o último principalmente na costura do acordo da sua libertação. Porque antes o governo da Austrália era um governo conservador e, evidentemente, não fez absolutamente nada em benefício do Assange. A questão da imprensa brasileira e essa cobertura, Nara, como é que você avalia? Olha, concordo em absoluto com o Zé, acho que ele já trouxe aí os principais elementos, né? Eu acho importante a gente observar, e acho que esse caso mostra bem isso, né, Zé, como há uma grande ambiguidade na forma como a imprensa comercial trata o tema da liberdade de expressão, né? Então, em alguns momentos, a imprensa comercial brasileira vai defender a liberdade de expressão, como se fosse uma grande bandeira para essa imprensa, principalmente quando se trata de qualquer tipo de ameaça à liberdade de empresa desses veículos, né? Então, não o que ameaça a liberdade de expressão de fato. Então, há uma defesa muito corporativista, né, da liberdade de expressão por parte desses veículos, que, por outro lado, se omitem em casos como esse, né? Cabe também a gente pensar que a quem interessava a prisão do Assange, aos próprios interesses imperialistas, né, dos Estados Unidos no mundo. Então, há também uma questão ideológica aí muito forte que marca essa cobertura. Talvez defender aí o Assange fosse algo radical demais para essa imprensa, porque significaria também confrontar o próprio imperialismo, né? Talvez isso é que não interessasse ali. Zé, e na questão específica do asilo do Assange na Embaixada do Equador em Londres, como é que isso foi tratado pela mídia comercial brasileira? Eu sei que na mídia independente, como você citou, teve uma ampla cobertura com as limitações que tem. Mas e na mídia comercial, nos grandes jornais de referência, como isso foi tratado? Tanto quanto eu pude acompanhar durante todo esse período, não houve nenhuma defesa, ou pelo menos uma defesa incisiva do Assange. Apesar de que, durante esses 7 anos em que ele ficou asilado na embaixada, ele continuou difundindo, através do Wikileaks, as informações, e essa grande mídia continuou aproveitando. Porque a informação, a notícia é a sua matéria-prima, é aquilo que é através do que elas se remuneram, então continuou aproveitando, mas sem defender aquele que, de certa forma, foi o seu principal benfeitor no fornecimento de informações. Voltando aqui nessa posição, né, você falou aí da importância do governo brasileiro, e durante a prisão do Assange, quais foram as manifestações do governo brasileiro em relação a ele e ao seu trabalho? Bom, sempre que interrogado, o presidente Lula se manifestava a favor da libertação do Assange. E tem mais, na coroação do rei Charles na Inglaterra, o Lula fez questão de defender o Assange e de fazer crítica à maneira como a Inglaterra estava conduzindo aquele processo, né, sem um direito de defesa efetivo. E isso ele disse em entrevista logo após a cerimônia de coroação do rei. E isso, evidentemente, deu uma grande repercussão, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque foi inusitado
um dos convidados de honra fazer uma crítica direta ao seu anfitrião, né? Seu anfitrião, né? E como que você viu a repercussão dessas ações do presidente Lula na mídia brasileira? Como que ela foi retratada? Foi simplesmente um relato protocolar? Foi uma crítica? Enfim. Não, crítica sim eu não encontrei. Mas também era pura e simplesmente uma reprodução factual daquilo que o Lula dizia. Uhum. Né? Não vi nenhum apoio efetivo à campanha que o Lula, de certa forma, encetava em nível internacional. Pois é, e muitas vezes, né, Nara, a gente olha para a imprensa não só pelo aquilo que ela faz, pelo aquilo que ela diz, mas também por aquilo que ela deixa de dizer. Você não acha que esse caso é bem emblemático nesse sentido? Significa muito, né? O silêncio significa muito na imprensa, então sim, é um caso muito emblemático, né? Na verdade, a gente percebe esses silêncios, né, em vários momentos da cobertura da imprensa comercial brasileira no que diz respeito ao importante papel que o presidente Lula tem do ponto de vista, né, das relações internacionais, no caso da costura desse acordo, mas também em outros episódios, né, em que ele tem essa postura de um mediador internacional importante, né? Essa atuação que é tão significativa, que é uma marca, inclusive, né, do Lula e dos seus governos, ela acaba não sendo exatamente um elemento tão destacado, né, inclusive como uma característica brasileira, né, um traço aí da forma como o Brasil se porta, né, mundialmente em relação a essas questões. Então, sim, esses silêncios significam muito. E até mesmo em relação à postura do Papa Francisco, né, Zé? Exatamente. O Papa Francisco também se manifestou abertamente, não só a favor da libertação do Assange, como teve uma fala elogiosa sobre o papel que ele teve nessa divulgação, nessa revelação dessas informações secretas ou sigilosas, como forma de combate à mentira, hoje chamada de fake news. E também contra as formas de violência contra os povos que foram atingidos aí por esse tipo de intervenção. Você lembrou bem a guerra, né, a invasão do Iraque, né, que naquele fatídico argumento de que lá havia produção de armas de destruição em massa, e a gente viu que a própria eleição do Obama depois foi uma resposta da opinião pública estadunidense às mentiras que foram pregadas e aos resultados que essa guerra provocou. Você vê dessa forma também, Zé? Também. Não necessariamente eu não me detive sobre a relação desses fatos com a eleição do Obama, mas de qualquer forma a gente pode ver o seguinte: as informações divulgadas pelo Wikileaks jamais foram desmentidas, porque estavam comprovadas documentalmente, jamais foram desmentidas, e a acusação era de que ele estava, né, ameaçando a segurança nacional estadunidense por divulgar informações secretas e sigilosas. É um processo muito semelhante ao que a gente observou aqui também, para fechar esses dois assuntos na Lava Jato, né? Muito se questionou da operação da Vaza Jato, perdão. Muito se discutiu e se questionou a operação Vaza Jato, mas nunca houve um desmentido sobre aquilo que estava ali, né? Exatamente, as conversas eram verdadeiras, né? E no fundo de tudo isso tem uma discussão também sobre a própria questão da internet livre, né? Da internet como um espaço de liberdade, de circulação das informações, né, de formas mais colaborativas de produção de informação, que eram questões muito fortes lá no início da internet, nos anos 2000, e que foram sumindo, foram sendo destruídas com as grandes plataformas. Bom, esse debate é instigante, certamente em algum outro momento a gente vai voltar nele, mas agora a gente vai para aquele momento importante, que é o momento da nossa dica cultural, no nosso momento panfletagem.
E eu vou falar, hoje eu vou fazer uma indicação aqui de um documentário, um filme que é de 2016. É um documentário chamado 13ª Emenda. É da Ava DuVernay, é uma diretora dos Estados Unidos. Ela vai trabalhar, né, uma discussão sobre o sistema carcerário estadunidense. Então, ela vai reunir ativistas, estudiosos, políticos, pessoas que vão discutir a política de criminalização da população negra nos Estados Unidos. E, obviamente, ela vai mostrar como que o sistema carcerário ele é um sistema também étnico que visa, da forma que ele foi estruturado, produzir a marginalização e a criminalização da população negra nos Estados Unidos. E então eu acho que assim, é um documentário imperdível. Tem figuras como Angela Davis, pesquisadores, estudiosos, e eles vão mostrando como esse sistema carcerário ele vai aumentando exponencialmente a sua população dos anos 70 para cá. E a 13ª emenda é a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, desde que as pessoas não fossem criminosas. Se elas são criminosas, de certa forma, elas podem ser escravizadas, mesmo nesse contexto de liberdade. Acho fundamental quem não assistiu, assistir. E ver que os critérios de racialização tem muito em torno da população negra, mas ele também tem em relação à população latino-americana, brasileira e de imigrantes que está presente nos Estados Unidos. Uma dica imperdível para quem acha que ali é um paraíso. Nara, o que você tem para hoje? Bom, hoje eu vou indicar um livro, né, que é o livro intitulado O Negócio do Jair, escrito pela jornalista brasileira Juliana Dalpiva, né? Ele é um livro bastante recente, deu origem inclusive a um podcast, né, que também a gente consegue acessar facilmente. Nesse livro, a Juliana Dalpiva, que é uma jornalista assim, investigativa, né, ela ao longo de mais de 3 anos de pesquisa, ela foi mostrando as formas de corrupção em que a família Bolsonaro esteve envolvida ao longo de toda a sua trajetória na política, né? Então ela parte ali daquele escândalo das rachadinhas, né, envolvendo ali o caso Queiroz, para mostrar que desde a entrada do Jair Bolsonaro na política, nos anos 90 ainda, né, havia esquemas de corrupção reiterados, né, nos gabinetes funcionais ocupados pelo Bolsonaro e pelos familiares, né, pelas pessoas da família Bolsonaro que tinham cargos ali políticos, né, e que era um escândalo de corrupção que envolviam familiares, envolviam amigos, envolviam também advogados e milicianos. Então mostra essa relação do Bolsonaro com as milícias também, né, cariocas, que é muito forte, né, e ela vai construindo aí com base nesses documentos, né, que ela levantou, esses dados que ela foi cruzando ali, essa história de corrupção muito arraigada ali na família Bolsonaro, mas que não rendeu uma operação Lava Jato. Zé, sua indicação? A minha indicação é o livro do Julian Assange, Cyberpunks, Liberdade e o Futuro da Internet. Esse livro foi publicado no Brasil pela Boitempo em 2013. E é interessante porque nesse livro ele é constituído de um diálogo do Assange com os seus principais auxiliares, onde se vai revelando os mecanismos através dos quais foi possível, né, que essa grande divulgação, esse desmascaramento da ação bélica do imperialismo, e principalmente através da internet, que era o campo de atuação dessa equipe, mas o livro reflete principalmente sobre esse controle que as grandes big techs exercem sobre a vida cotidiana dos cidadãos. Eles fazem um retrospectivo de que cyberpunk, no início da internet, foi a sua fase libertária, que eles dão sequência,
porque depois a internet foi capturada pelo grande capital, né? E serviu como base e como esteio para a expansão da ultradireita em todo o mundo. Bom, eu acho que o assunto é bom, instigante, mas a gente tem que terminar por hoje. Muito obrigado, Zé, pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Écio, obrigado, Nara, e principalmente obrigado aos nossos telespectadores. Obrigado, Nara. Eu que agradeço, Ércio, obrigada, Zé, obrigada, pessoal de casa, um prazer estar aqui com vocês sempre. E assim terminamos nosso programa. Lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também e nos siga no Instagram. Um grande abraço e até a próxima semana.